Cisma do Oriente. É, quais foram as causas dele? Teve um problema antes, né, no século VIII, né? Uhum. Gostaria que você falasse desse problema do século VIII e do conflito, né, entre a igreja grega e a latina. Aí fica à vontade para desenvolver. Certo. Esse é um tema relevante, as pessoas. Eu tenho notado isso recentemente, as pessoas elas têm se interessado pelo cristianismo oriental como um todo e e eu percebi que essa era uma demanda que as pessoas tinham, porque não tinha obra publicada no Brasil a respeito do cisma do Oriente. Na verdade, nem em português como um todo havia. Na verdade, o mercado, como eu sempre digo, o mercado editorial brasileiro, em termos de história da igreja, é muito deficitário. E, seguindo o exemplo da Caravelas, nós da Escola de História da Igreja estamos começando a publicar algumas obras especializadas de história da igreja mesmo. As pessoas, às vezes, elas acham que basta um manual ou alguma coisa assim que vai tratar de alguns temas em geral e é o suficiente, mas não. Né? Tem alguns temas, sobretudo pela sua complexidade, que exigem um aprofundamento, que exigem uma compreensão e um estudo mais detalhado. E o cisma do Oriente, decididamente, é um deles, porque, bom, é um dos acontecimentos mais fundamentais da história da igreja. Acontecimento negativo, indiscutivelmente, foi uma divisão que levou uma parcela da então igreja para fora da igreja católica. E esse é o tema que o Louis Brérier, que foi um bizantinista da virada do século XIX para o século XX, pesquisou. Esta obra, essa primeira obra, nós estamos publicando as duas. O Cisma do Oriente foi a dissertação, ou aqui nós falaremos tese, mas na França se fala dissertação de doutorado dele, ainda que seja de uma linguagem assim bastante acessível e baseado rigorosamente nas fontes, não é um livro de apologética, é um livro dedicado mesmo a compreender o tema a partir das fontes tanto gregas como latinas. E ele estuda o cisma do Oriente sob uma perspectiva tanto dos acontecimentos imediatos quanto dos acontecimentos mais remotos. Esse é um tema que Nós, da editora Caravelas, lançamos então dois livros de autoria do Belloc, que formam o combo Europa. Clique logo no link e não perca a nossa promoção de lançamento. não se compreende somente. É um tema muito complexo e não se compreende somente pelos acontecimentos imediatos. É necessário compreender o background, né? A evolução, o desenvolvimento daqueles acontecimentos para se chegar a esse grande desenlace que se dá em 1054 e se consuma nos anos seguintes. Ainda que Louis Brérier, e essa é a tese principal dele, ele reconhece que, ainda que haja um, um percurso histórico bem mais remoto que no qual nós podemos encontrar as causas do cisma, a tese dele, e ele aqui ele sustenta isso da forma mais desapaixonada possível, estudando as fontes. Repito, não é um livro de apologética contra a igreja ortodoxa, não é nada disso. A partir das fontes, ele chega à rigorosa conclusão que o cisma ele foi à vontade de um homem, ou seja, do patriarca de Constantinopla, Miguel Celular. Ele demonstra isso no livro. Ainda que, repito, ele também reconheça que Miguel Celulário se aproveitou de uma de uma sucessão de acontecimentos bem mais remotos que favoreceram esse seu empreendimento cismático, digamos assim. E aqui, já chegando, estão respondendo, temos preliminares à sua pergunta. O cisma do Oriente tal como sustenta Louis Brérier, e eu creio que ele está certo, e ele demonstra com as fontes, etc. O cisma do Oriente, ele é um acontecimento com causas remotas, mas que não deveria. Às vezes as pessoas pensam isso. O cisma era uma coisa inevitável. Ele fala que não. Ainda que haja causas remotas, essas causas elas foram habilidosamente manobradas por um homem, ou seja, o patriarca Miguel Celular que queria o cisma. Interessante, porque eu me lembro, eu não estudei isso a fundo, mas os autores, não lembro qual que foi, se foi Daniel Hopes ou outro, talvez você vai saber melhor que eu, falava que era inevitável. Aham. Que isso fosse mais cedo ou mais tarde, ocorreria, né, o cisma do Oriente. Qual que é a sua visão, já adiantando uma própria pergunta? Você acredita realmente que seria inevitável ou só foi por causa do patriarca? Na verdade, o Daniel Hopes, pelo que eu me lembro dele, ele se embasa muito no Louis Brérier. Ele leu o Louis Brérier e ele reconhece
essa preponderância de Miguel Cerulari e o papel essencial que ele desempenhou. Agora, não me recordo exatamente no que ele diz antes a respeito da inevitabilidade ou não. Eu reconheço, né, estudando os acontecimentos que remontam, não sei, pelo menos desde o século V, no século V, quando houve a primeira ruptura mais dramática entre Roma e Constantinopla, que foi o cisma acaciano, depois do Concílio de Calcedônia, promovido pelo patriarca Acácio e que rompeu a Sé romana e a Sé constantinopolitana por 40 anos, só foi resolvido pelo Papa Hormisdas no começo do século VI. Qual que foram as razões aí desse primeira distanciamento? Essa primeira ruptura foi em decorrência. Bom, então vamos aprofundar, né? A história. Então. Vamos lá. Em 451 houve o quarto concílio ecumênico, que foi o concílio de Calcedônia, que condenou a heresia monofisista. A partir, inclusive, da doutrina exposta pelo Papa São Leão Magno no seu famoso tomo a Flaviano. Flaviano era o santo patriarca de Constantinopla que foi martirizado pelos monofisistas. E aí tem no Concílio de Calcedônia onde houve aquela célebre aclamação, depois que foi lido o tomo a Flaviano, os padres conciliares, mais de 600 lá reunidos, um dos maiores concílios da história, todos aclamaram, né? Pedro falou pela boca de Leão. A heresia monofisista, que era a heresia que negava a dupla natureza de Cristo, dizia que Nosso Senhor tem apenas natureza divina e que a sua natureza divina assimilou a natureza humana. O Concílio de Calcedônia disse que não, que a fé da igreja é que Cristo tem as duas naturezas, humana e divina. Só que após o Concílio de Calcedônia, o monofisismo ele continuou muito forte no Oriente. Foi nessa ocasião que a igreja da Etiópia se separou? Exatamente. E a igreja copta do Egito depois assumiria também a tendência monofisista ou, tal como eles gostam de dizer, que é um monofisismo mitigado, miafisismo. E só que nos anos seguintes o monofisismo ele continuou muito forte no Império Bizantino, no Império Romano Oriental. E o imperador bizantino, Zenão, desejando uma pacificação, publicou um texto, se não me engano, chamado Enoticum, que impunha uma versão de uma espécie de monofisismo mitigado no Império. E ele foi sustentado nisso pelo patriarca Acácio, patriarca de Constantinopla. Os papas não aceitaram e houve uma dupla ruptura. Foi célebre, teve esse episódio, esse cisma teve houve alguns episódios até cômicos, por exemplo, o Papa excomungou o patriarca de Constantinopla e um monge de Constantinopla que sustentava a posição do Papa, do Concílio de Calcedônia, quando o patriarca estava entrando em Santa Sofia na catedral, não existia Santa Sofia ainda, na catedral da época, para oficiar, este monge colou o decreto de excomunhão nas costas do patriarca. O patriarca entrou na igreja com a própria excomunhão nas costas. Corajoso, Depois ele foi devidamente castigado. Né? Mas a história bizantina é repleta de acontecimentos assim. Mas depois, isso se prolongou durante 40 anos, até que por vontade do imperador Justino, e com o Papa Santo Hormisda, houve a pacificação e a posição romana prevaleceu. Essa foi a primeira ruptura. Talvez a primeira das mais dramáticas rupturas. Houve outras nos séculos seguintes. Talvez a maior que houve entre Roma e Constantinopla foi a que você fez referência no século IX, que foi o cisma de Fócio. E você mencionou Daniel Hopes. Daniel Hopes, ele reconhece o cisma de Fócio como um preâmbulo do cisma do Oriente. E Louis Brierre também. O cisma de Fócio ele já adquire um contorno mais grave. Por quê? Porque é no curso deste cisma, que eu já vou explicar do que se trata, é no curso desse cisma que o primado papal é questionado doutrinariamente pela primeira vez no Oriente. Então, houve rupturas anteriores, houve contestações práticas à autoridade papal em termos de desobediência no Oriente, mas com Fócio é a primeira vez em que se vê um esforço doutrinário
para contestar as prerrogativas que a Sé romana reivindicava para si. Tá certo. Foi a primeira vez, então. E não apenas isso, mas vou explicar do que se trata o cisma de Fócio. No ano de 858, o patriarca de Constantinopla, chamava-se Inácio, canonizado Santo Inácio, ele foi ilegitimamente deposto por pressão do tio do imperador, Bardas. Bardas era um oficial, agora me escapa se era um oficial da burocracia, eu acho que era militar. Ele vivia em relações incestuosas com a sua sobrinha. E o patriarca de Constantinopla, Santo Inácio, negou-lhe a comunhão. E ele quis se vingar e se vingou, obtendo a deposição do patriarca Santo Inácio. E ele foi deposto e foi substituído por um homem da burocracia, um funcionário público, chamado Fócio. Não foi o único caso, na verdade, foram muitos os patriarcas de Constantinopla que vieram da burocracia bizantina. E uma coisa curiosa, né? Porque podem pensar, então isso significa que ele não entendia nada de religião, não entendia nada de teologia, ao contrário. Ainda que fosse um leigo e ainda que fosse um homem dedicado aos assuntos do Estado, ele era um homem de vastíssimo conhecimento teológico. Inclusive, os bizantinos, eles não sei se aquela altura se criticavam aquela altura, mas criticariam depois, o que eles achavam que era uma excessiva clericalização da teologia no Ocidente. Enquanto no Ocidente a teologia era coisa dos clérigos, no Oriente não. No Oriente, os leigos também discutiam teologia, os leigos também entendiam de teologia. E Fócio era um desses. Fócio é um dos personagens mais cultos do século IX. E era uma alma, de fato, enciclopédica. E ele foi alçado à condição de patriarca de Constantinopla nessas circunstâncias, numa deposição absolutamente anticanônica de Santo Inácio, e colocaram ele no lugar. Como eu disse, ele não era sacerdote, não era nem sequer diácono, recebeu as ordens sagradas em 4 dias seguidos, e foi de fato, por fim, feito patriarca no Natal de 858. Problema. Ainda que Fócio fosse um personagem muito culto e até administrativamente, né, muito capaz, ele era um tirano. Os ortodoxos os têm por santo. Mas para nós, católicos, ainda que recentemente uma historiografia mais moderna tente reabilitá-lo, tradicionalmente a visão que a Igreja Católica tem de Fócio é uma visão muito negativa. Se você lê, por exemplo, a história das heresias e das suas refutações de Santo Afonso de Ligório, quando Santo Afonso de Ligório vai falar do cisma fociano, ele parece que ele está falando de Lutero. Nossa, então realmente... Por quê? Porque Fócio, ao se tornar patriarca, ele sofreu muita contestação de bispos no Império Bizantino, o bispo de Neo-Cesareia, o bispo de outros lugares. Inclusive reuniram sínodos, declararam que não o aceitavam como patriarca legítimo, e Fócio, claro, ele era sustentado pelo poder, ele usou a força bruta mesmo, cometeu atrocidades contra os seus opositores para ser reconhecido como patriarca. Então, para nós católicos, não, esse não é um personagem a ser celebrado. Mas as coisas piorarão. Por quê? Como essa situação vai conduzir a um cisma? Bom, era costume naquela época que os patriarcas, quando fossem feitos patriarcas, eles endereçassem uma carta, uma sinótica, que é como se chamava, aos outros 4 patriarcas, a saber, no caso de Constantinopla, aos outros 3 do Oriente, de Alexandria, de Antioquia e de Jerusalém, e ao de Roma, que era o Papa. Comunicando a sua eleição, as circunstâncias em que ela se deu e fazendo uma profissão de fé, para mostrar que ele era de reta doutrina, que essa profissão de fé era o credo niceno-constantinopolitano com os cânones do concílio de Éfeso e do concílio de Calcedônia. E àquela altura, desses outros 4 patriarcados, 3 estavam sob domínio islâmico.
o de Antioquia, de Alexandria e de Jerusalém, já estava sob domínio islâmico. Então, comunicar os patriarcas dessas localidades era quase que uma mera formalidade. Eles viviam sob domínio infiel. Não assim comunicar ao Papa. Comunicar, o Papa já havia assumia naquelas circunstâncias, principalmente, o caráter de uma comunicação oficial necessária. E Fócio escreveu para o Papa, comunicando a sua eleição. O problema dele é que, àquela altura, estava sentado na cátedra de São Pedro um pontífice que não estava disposto a simplesmente homologar a decisão de Constantinopla. Este pontífice era o Papa São Nicolau Magno. Geralmente as pessoas se recordam dos Magnos, né? Pensam em Leão e em Gregório. Isso, exatamente. E acha que foram apenas eles dois, mas houve um terceiro que passou a história como Magno, que é São Nicolau, que foi o maior Papa do século IX, de um pontificado realmente assim, um pontificado curto, 9 anos, se não me engano, mas de uma grandeza, de uma coragem impressionante, ainda mais considerando a época em que ele viveu, que é a época no Ocidente de decomposição do Império Carolíngio, de novas invasões vindas do norte, vinda do sul, vinda do leste, de decomposição de fato completa da ordem que Carlos Magno tentou edificar. E ele foi o pontificado dele, nós vemos no pontificado dele uma espécie de preâmbulo do que será a cristandade posteriormente. A partir de São Gregório VII, com Urbano II, com Inocêncio III, etc. Ele é um preâmbulo disso, ali no século IX. Então é a este Papa que Fócio comunica as circunstâncias da sua eleição. Só que São Nicolau Magno, como eu disse, ele não estava disposto a simplesmente aceitar sem entender em que circunstâncias aquela substituição estranha se deu. E ele mandou alguns legados para Constantinopla para entender em que circunstâncias o patriarca Santo Inácio havia sido deposto e em que circunstância Fócio fora entronizado. Ele enviou 2 ou 3 legados, mas esses legados eles caíram ali na chicana própria da corte bizantina, foram mantidos quase presos pelo imperador, que sustentava Fócio, e depois de muita pressão acabaram subscrevendo, reconhecendo Fócio como patriarca e participando de um conciliábulo que reconheceu a deposição de Santo Inácio. Quando o Papa São Nicolau soube disso, ele não aceitou, ele recusou o que os seus legados haviam feito, reuniu ele próprio um concílio em Roma, aferiu as circunstâncias, né, do que haviam se dado e chegou à conclusão de que Fócio não era um patriarca legítimo, que o patriarca de Constantinopla legítimo era Santo Inácio e que Fócio era um usurpador. E o declarou, inclusive, afastado do ofício sacerdotal. Fócio não aceitou. Fócio protestou contra aquilo que ele chamou de pretensões indevidas da sé romana, ou seja, ele ali já coloca aquela atitude do Papa como fruto de uma pretensão indevida dele ao governo da Igreja Universal. Reúne ele próprio o seu concílio de 20 e poucos bispos, aos quais ele acrescentou outras assinaturas para avolumar o reconhecimento, e declarou o Papa deposto. Então, São Nicolau declarou Fócio deposto e Fócio declarou o Papa deposto. Esse foi o cisma de Fócio, que durou durante pouco tempo. Depois, o próprio Fócio caiu em desgraça. O imperador Basílio I, grande imperador Basílio I, que era inimigo dele, queria reconciliação com Roma, o expulsou, reuniu, aí já no tempo do sucessor de São Nicolau, que era o Papa Adriano II, reuniu um concílio em Constantinopla, que a Igreja Católica reconhece como o 8º concílio ecumênico, que foi o 4º concílio de Constantinopla, que declarou Fócio, né, que declarou que Fócio não era patriarca de Constantinopla, reentronizou Santo Inácio. Houve anos depois uma nova reviravolta, Fócio pôde voltar para Constantinopla, mas dessa vez o novo Papa, que era o Papa João VIII, em razão das circunstâncias políticas dramáticas que ele encontrava no Ocidente, a invasão dos árabes na Itália principalmente, ele acabou reconhecendo Fócio como patriarca legítimo, depois de uma... Fócio fez uma retratação, assim, prestou, não é que prestou obediência, mas fez uma manifestação mínima que o Papa julgou razoável para aceitar,
Mas depois Fóssil caiu em desgraça de novo, foi afastado, morreu inclusive em ano incerto, 992, 993, 892 e 893, e no final do século IX, a comunhão entre Roma e Constantinopla estava plenamente restabelecida. Mas, e qual é o principal fruto do cisma de Fóssil? O que ele escreveu. Ele escreveu 2 livros importantes e que continua. Ele escreveu mais, mas 2 livros importantes que iriam ser cujo conteúdo iria posteriormente ser utilizado por Miguel Cerulário contra Roma, que era um livro se chama assim, contra aqueles que alegam que a Sé romana é a primeira Sé, é a primeira igreja. Ou seja, contestando doutrinariamente o primado romano. Primeira vez que isso foi feito de uma forma doutrinária e minimamente assim embasada. Obviamente nós não reconhecemos claro. Que isso seja embasado, mas ele tentou fazer. Supostamente, né? Embasado. Isso. E um outro livro que é o Tratado sobre o Espírito Santo, no qual, e isso aí de fato seria cavalo de batalha de Miguel Cerulário, no qual Fóssil dizia que os ocidentais eram hereges, os latinos, né, como se dizia, os latinos eram hereges ao introduzirem no credo uma fórmula herética, que é o filioque. Famoso filioque. Filioque. Se quiser, nós até podemos falar brevemente dele aqui, mas foi também a primeira vez, ainda que o filioque estivesse em uso no Ocidente já há muito tempo, é a primeira vez em que ele é contestado de uma forma realmente assim enfática. E esses livros, ainda que Fóssil tenha morrido, ainda que o seu cisma tenha se encerrado, tenha sido resolvido, os seus escritos continuaram a ser lidos e copiados, enfim. E no futuro, aqueles que queriam um cisma iriam recorrer aos argumentos dele. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.